Beleza, galera. Meu nome é Ana Carolina. Hoje eu vou ser a Son Sen-min de vocês, professora de Hangul, e vamos começar com a aula. Olá, pessoal. Quer dizer, Annyeonghaseyo, Yorobun. Então, gente, eu quero começar com uma reflexão. O que vocês pensam quando vocês olham para essa imagem na tela? Eu sei que tem muita gente que só consegue ver um bonequinho ali na imagem. Mas e se eu disser para você que isso é uma palavra em coreano e que realmente tem significado no vocabulário deles? Então, vamos começar do começo. Eu tenho uma pergunta para você. O que você sabe sobre a Coreia do Sul? Então, gente, esse foi um vídeo assim para abordar alguns elementos da cultura coreana, do visual, da música e tudo mais. Agora eu vou contar para vocês algumas curiosidades históricas. Até o século XV, a Coreia do Sul não tinha o próprio alfabeto. Eles usavam o Hamja, que é o chinês clássico com ideogramas, e tinham 3.000 caracteres. Ou seja, o povo não tinha acesso à escrita nem à leitura, e eles não tinham acesso a esse registro de conhecimentos e experiências, então eles não podiam se comunicar com os oficiais das autoridades e não tinham voz. E em 1446, o rei Sejong, ele considerou que o Hanja não era suficiente para capturar os sentimentos unicamente coreanos. Então, ele tinha esperança de melhorar a qualidade de vida do povo e ele teve a ideia de criar um alfabeto muito mais simples, que tem 40 caracteres, bem diferente, né, do que eles utilizavam antes, e esse alfabeto ele é formado por 4 elementos: a terra, o homem, o céu e o neutro. A terra seria a representação do yin e o homem seria a representação do yang, né? E após essa revolução na sociedade coreana, o país passou de um país pobre para uma das maiores potências do mundo. E ele se tornou um herói em toda a Coreia do Sul, inclusive tem uma estátua bem grande dele na capital da Coreia, em Seul. E quem um dia visitar lá pode ver a estátua bem grande. Então, vamos começar, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre as vogais. Eu vou começar com as moam. A gente tem 21 vogais. Seriam elas simples, derivadas e ditongos. Mas antes de começar, eu queria falar para vocês a regra de ouro. Eles têm uma regra no Hangul que você nunca vai começar uma sílaba, seja no meio, no início ou no final da palavra, com vogal, né? Essa sílaba nunca vai começar com vogal, então eles utilizam a consoante nian, essa que está entre aspas, como auxiliar antes de qualquer vogal. Por isso que eu coloquei à direita cada vogal com as bolinhas no início. Então, eu vou começar a falar das vogais simples, que são essas que estão à esquerda. A primeira delas é a A, que seria esse tracinho com... seria o neutro com tracinho para a direita. Embaixo nós temos o O. Então, primeira letra, primeira vogal, a segunda, O, a terceira, O, a quarta, U, a quinta, I, a sexta, essa daqui é mais difícil de pronunciar, mas você pode fazer como se você estivesse sentindo nojo de alguma coisa, por exemplo. Você fala simplesmente é assim que se pronuncia ela. Depois nós temos a vogal E e E. Eu vou passar uma por uma de novo para especificar a pronúncia delas. A, O, O, U, I, E, E. Passadas as vogais simples, agora a gente vai para as derivadas. E para chegar nelas é muito fácil, é só você adicionar um tracinho em cada uma das vogais anteriores. Isso vai ser representado como se fosse um Y. E esse Y ele tem que ser falado de maneira muito rápida.
Então, vamos começar com a primeira. Ya. Você fala o Y de maneira bem rápida mesmo. Ya. O de baixo. Yo. O próximo. Yo. O próximo. You. O de baixo. Ye. O próximo. Yeah. Então, vamos passar uma por uma. Ya. Que significa ei. Ele chamou as outras pessoas assim. Ya. Ei, você aí? Yo. Yo. You. Yeah. Yeah. Terminando as vogais, a gente tem os ditongos, que segue a mesma regra, a gente usa o ian no início, né, de qualquer vogal sempre. E agora é como se a gente tivesse colocando um W na frente. Mas se vocês repararem, olha só, tem um alerta vermelho. Lembra que eu falei do equilíbrio yin e yang? Então, no Hangul, eles têm a regra de que você só pode usar vogais que têm o tracinho para cima, junto com vogais que têm o tracinho para a direita. E as vogais que têm tracinho para baixo, junto com as vogais que têm tracinho para a esquerda, certo? Então, se vocês repararem, a primeira letra, a gente teria a junção de um O com a junção de um A. Então, seria Wa. A gente fala esse W, entre aspas, de maneira bem rápida, que nem o Y anterior, lembra? Wa. O próximo. Wo. Esse terceiro é particular, porque quando você pensa, é um O junto com um I. Então, seria Woi, mas não. Esse daí a gente lê como We. We. É um dos mais difíceis que eu acho. Mas fora esse, não tem mais nenhuma particularidade. Então, a gente continua. We. We. O próximo. Ué. Ué. O outro. Ué. E o de baixo. Ui. Lembra que eu falei daquela vogal? E você coloca mais um I. Ui. Então, vamos lá. Recapitulando. Wa. Wa. Próximo. Wo. Wo. We. O com I. We. 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 Esses três, inclusive esse significa porquê em coreano. Esses três, se vocês repararem, têm a mesma pronúncia, né? Aquele particular que eu falei, esse we, esse daqui we, e esse we, tem a mesma pronúncia, ele só escreve de maneira diferente. E por último, ui, certo? Terminadas as vogais, concluímos esse ciclo, agora nós vamos para as consoantes. As consoantes são divididas em simples, que seriam as consoantes fracas, as aspiradas e as consoantes fortes, que seriam as duplas. Então, vamos começar. Então, para dar a dica de como as consoantes são pronunciadas, a dica que eu dou é, as consoantes simples, elas dão o feito de que elas são faladas de maneira fraca. Então, a dica que eu dou para vocês é para vocês pronunciarem a consoante como se vocês estivessem com a boca anestesiada, por exemplo. Então, vamos começar com o primeiro. Vocês lembram que eu falei que essa primeira vogal era utilizada como consoante auxiliar no início da... essa consoante era usada como consoante auxiliar no início das vogais? Então, se ela for usada antes da vogal, ela é muda, ela não tem som nenhum. Então, a gente falaria A, simplesmente A. Desse outro caso, a bolinha, ela está no início e está no final da sílaba. Então, no início ela vai ser muda e no final ela vai ter o som de NG. Então, como a gente leria? An. Né? Quando a gente fala o NG, a gente não fecha a boca. A gente deixa an. An. Próximo. A gente agora vai falar do K. Ele tem som de G ou pode ter som de K, dependendo da palavra. Então, juntando o K com essa letra O, a gente fica Ó. Certo? Ó. Maneira fraca, anestesiada, Ó. A próxima. Essa letra ela pode ser falada como T ou como D, depende da palavra também. Então, para a gente pronunciar, pode ser tu,
ou do. To, do. O próximo seria o equivalente ao nosso S. Então, a gente falaria sou. Simples assim. O próximo seria o equivalente ao J. Só que esse J não seria um jamelão, seria um di. Teria esse efeito. Então, nesse caso, a gente fala de. O próximo seria o equivalente ao M. Junto com essa vogal, ficaria me. O próximo seria um equivalente ao nosso N, né? E juntando esse N com esse E, é o que significa na língua deles sim, né? Mas geralmente eles falam né ou de, significa sim. E a última das simples seria o R. A gente fala um R de arara. Então, nesse caso, seria ra. Não ra, seria ra. Agora a gente passa para as aspiradas. Elas são diferentes. A gente não fala mais de maneira anestesiada que nem as fracas. A gente fala como se a gente estivesse soltando o ar com elas. Então, vamos começar com esse equivalente ao H. Nesse caso, seria ra. Perceberam como eu soltei o ar da boca? Então, vamos perceber agora com K. Seria o K com O. Então, seria ro. Não seria có, seria ro. A próxima seria o equivalente ao T. Então, a gente poderia falar tu. Não tu. Tu. Soltando sempre o A. Esse seria o equivalente ao CH da nossa língua, no caso. Então, seria show. O CH a gente já solta naturalmente, né? Então, seria mais fácil. Show. Por último, das aspiradas, a gente teria o equivalente ao pi. Parece até o pi da matemática, né? E a gente tem que soltar também. Então, a gente falaria pi, não pi. Pi. E agora, para terminar as consoantes, a gente tem as consoantes duplas. Elas são faladas de maneira forte. Uma dica que eu dou para vocês é para vocês falarem como se vocês estivessem prestes a soltar um palavrão e parassem no meio. Por exemplo, a gente tem essa palavra aí. Vocês estão vendo que tem 2 P's, né? Significa que ela é forte. Então, a gente tem que falar com bastante força. A gente tem que falar P. P, não P. P. No caso, seriam 2 T's. Então, a gente falaria T. T. Incisivo, T. O próximo seriam 2 K's. Então, a gente falaria K. Então, K. Os 2 S's, junto com essa vogal U, seria su. E as últimas seriam o J duplo. E aí a gente falaria de maneira mais incisiva. Aqui a gente tem algumas palavras de vocabulário básico que eu coloquei para vocês. A primeira significa criança, e a gente leria AI. Lembrem que a consoante nian, nesse caso, ela é auxiliar, então ela não tem som, ela muda. Então seria AI. A próxima palavra seria cachorro, em coreano. E a gente pronuncia ke. A terceira palavra que eu coloquei foi pimenta, que seria gochu. Vocês repararam que o CH, eu estou soltando o ar nele, porque ele é aspirado, então seria gochu. E a última palavra que eu coloquei, de vocabulário básico, foi maçã. E a gente tem um S, tem um A, e tem um ditongo ali, vocês estão vendo? O O com A, então ficaria sagua. Aqui eu coloquei algumas palavras de curiosidade, porque tem várias palavras no coreano que vieram do inglês. Por exemplo, suco, juice. Eles escrevem juice, que você escuta e lembra realmente a palavra juice. Então, seria juice. A segunda palavra seria pizza. E eles escrevem pizza. Dá até para entender assim, né? Se você souber um pouquinho de inglês. A terceira seria a palavra rádio.
E eles escrevem ratio, ratio. E a última palavra seria robô. E eles escrevem robot, robot. Esse S no final, ele é mudo. Então, ele não aparece a pronúncia dele. Seria robot. E aí, galera, no final da aula, eu queria fazer um mini teste com vocês, só com umas 4 perguntinhas, se vocês quiserem ligar o microfone. Para quem se sentir à vontade, eu vou dar uns 15 segundos por pergunta, para ver se vocês conseguem adivinhar a resposta certa. Beleza? A primeira pergunta. Que vogal seria essa? Eu vou dar uma dica. Eu sei que foi muita informação, mas essa daí é uma das primeiras vogais, é uma vogal simples, foi uma das primeiras que eu falei. Eu queria ver se alguém de vocês acertava. Qual seria a alternativa correta, Marcos, se você quiser participar também. Eu acho que é a O, não é? Eu falaria a O também, mas eu estou em dúvida entre a A e a B. Eu também estou em dúvida entre a e a B. Eu acho que eu marcaria a A. Eu estou também na dúvida entre a A e a B. Mas eu estou mais para a alternativa A, a E. A E? Isso. Então, prontos para ver a resposta, gente? Yes. Eu sei porque vocês confundiram. Porque se a gente tirar esse palitinho da direita, realmente fica o O. Vocês lembram disso? Lembra que um tracinho para a direita é A e o tracinho para a esquerda é O? Se a gente tirar esse palitinho, realmente vocês acertaram, como se vocês tivessem acertado metade da questão. Só que quando a gente adiciona um neutro do lado, ele vira E. Vocês lembram do O? Eu lembro que ele era bem parecido com esse, só que isso. É o que você falou, né? A gente viu tanta coisa que aí tem que dar uma estudada. Muita informação, isso. Mas é só você tirar o tracinho da direita que realmente fica um O, se você deixar só o da esquerda. Agora, a segunda pergunta. Essa é uma vogal derivada. Já deu uma dica, né? Eu acho que é C. Você acha que é a letra C? Eu acho que a E é por causa do tracinho da direita, não? Eu vou me abster, eu não consigo chegar numa conclusão, não. Então, gente, se vocês verem, é a junção de um tracinho com 2 tracinhos para cima. Essa é a letra Yo. Por quê? Porque quando a gente tem só aquele neutro com aquele tracinho para cima, se ele tivesse só um no meio, seria a letra O. Mas como a gente tem outro tracinho, é uma derivada, então a gente adiciona um Y, então fica Yo, certo? Agora tem a terceira pergunta. Agora a gente vai para as consoantes. A gente falou de consoantes fracas, né, que a gente fala com a boca anestesiada. A gente falou de consoantes fortes, que são duplas, que a gente fala como se a gente estivesse falando palavrão, né? E a gente falou das aspiradas, como se a gente estivesse soltando ar. Eu quero saber qual dessas alternativas é uma consoante aspirada. Pô, eu estaria a letra A, que eu acho um símbolo parecido. Eu vou na C, por puro instinto. Por puro instinto. Eu tô na dúvida também, mas eu iria na B. Eu vou dar uma dica, ó. Qual dessas você acha que eu pronunciar, eu tô soltando A? Deixa eu começar com a primeira. Ra. Vocês acham que eu tô soltando A quando eu falo essa Ra? Não. Na B. Isso. Quando eu falo a letra quando eu falo a consoante S com a vogal A. Sa. Eu tô puramente falando Sa também. Sa. Não? Porque o S lembra um pouco do... Isso, parece, mas eu não tô... Assim, não tá vindo ar do meu pulmão para eu falar Sa. A letra C. Tá. Eu voto na letra D. Isso. Agora, quando a gente chega na letra D, se eu falar Ra, tá vendo aquele A lá de dentro? Ra. Então, realmente, ela parece ser uma aspirada. Ela tá saindo ar de dentro dela. Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Tem que vir lá de dentro. Então, a letra D seria correta. Agora, a última pergunta, para distinguir o 9.7 do 10, gente. Essa é difícil, mas esse seria um ditongo. Lembra que eu falei para vocês do equilíbrio yin e yang? Ou seja, tem vogais que elas se combinam com as outras, mas tem vogais que não podem se combinar. Essa daqui é a questão mais difícil. Eu acho que é a letra B. É a letra B, não? B de bola. Eu acho que é B também, B de bola. Uhum. Quem chutou B, podia me justificar? Porque tá cima pra e direita, cima e direita. Foi o raciocínio que eu usei, mas não sei se está correto. Uhum. Então, gente, a errada é a letra B. Por quê?
Porque se vocês repararem, o tracinho tá para baixo e o outro tá para a direita. E o Yin Yang diz que as vogais só podem ter um tracinho para cima e para a direita, elas só podem se combinar assim, ou para baixo e para a esquerda. Na primeira alternativa, a gente tem uma para cima e tem uma para a direita, o tracinho tá para lá, certo? Na B, a gente tem uma vogal para baixo e outra para a direita, não pode acontecer. Na C tá certinho para baixo e para a esquerda, e na D para cima e para a direita. Então a errada é a B. Aqui eu coloquei as referências dos vídeos que eu coloquei. Aqui é o material adicional para quem tiver interesse e quiser aprofundar mais a pronúncia, a escuta. Eu indiquei algumas séries coreanas e filmes coreanos que você pode achar no Netflix. Músicas em coreano também, se você conhecer alguma banda, algum cantor. E videoaulas no YouTube, que tem aulas muito boas, passo a passo, para quem quiser realmente aprender mais um pouquinho de Hangul. Socorro, Obrigada, gente. Valeu.